Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Monte Alverne, esse parque espiritual, como assim batizou, né? Podemos assim dizer também, o nosso querido Ariston Santana Teles, o fundador dessa casa. Então aqui estamos nessa casa que é um centro espírita e estamos recomeçando os trabalhos das palestras públicas agora, né, nesse momento, e também recomeçamos os trabalhos deste ano, hoje às 8 horas da manhã, né, com café fraterno da Irmã Dulce e as atividades do bazar, as aulas de yoga, a farmácia, e já nas próximas semanas retomarão as outras atividades que acontecem aos sábados de manhã. E aí, nessa terça, recomeça o Anel de Luz, às 20 horas. Quarta-feira, o tratamento espiritual, às 20 horas também, com horário de chegada às 19h30 para ambos os trabalhos que eu acabei de mencionar. Então, nossa casa está recomeçando, né, mais um ano de trabalho, de atividades espirituais e também assistenciais. Então, é com alegria que a gente está aqui para poder seguir adiante, né, com esse trabalho que tem como objetivo fazer bem a todos nós, né, promover o bem a todos nós, né. Então é isso, e aí para iniciar o ano com as palestras, temos aqui a presença do nosso amigo querido aqui, trabalhador da casa, Antônio Borges, que vem da Bahia, né? Né? Porque nem tudo é perfeito, né? Então, sim. Então, o Borges veio da Bahia, mas já está aqui em Brasília há 17 anos, não é isso? Então, já é meio brasiliense. E mais ainda é do Monte Alverne, né? E aí o Borges vai falar para a gente sobre rumo ao novo mundo, né? Um tema muito propício, né, para o começo do ano, né? Esse novo mundo que está chegando aos poucos, né? Porque para chegar depende da gente se tornar novo, né? Novos seres humanos, novos homens e novas mulheres para construir um novo mundo, que é a famosa nova era, né? A nova era que está se anunciando aí. E um aviso importante também sobre as atividades do Monte Alverne é que todas elas estão divulgadas no Instagram. Então, quem quiser conhecer as atividades espirituais, assistenciais, é só entrar no Instagram do Monte Alverne ou no Facebook do Monte Alverne. E hoje, principalmente, o Instagram. E lá você vai encontrar, na página do Instagram, a divulgação de todas as atividades que acontecem na casa, tá? E hoje, né, está iniciando uma nova atividade, que é o atendimento fraterno, né? Então, uma atividade que está chegando para abrir um espaço mais um espaço na nossa casa de acolhimento das pessoas que estão procurando uma ajuda, né? Um atendimento fraterno, uma escuta fraterna, né? Um acolhimento para encontrar um pouquinho de luz e encontrando os caminhos, né, que todos temos para realizar aqui, né? Todos nós chegamos aqui, encarnamos com certeza com um propósito a ser realizado. E naturalmente a gente se perde, né, no caminho um pouquinho. E aí a gente precisa de ajuda, né? Se ajudar para a gente relembrar aí qual é o nosso propósito, nosso caminho, enfim. O atendimento fraterno é um espaço aí, como a palavra diz, né, de atendimento, de acolhimento. Então, esse trabalho se inicia hoje. Nos próximos dias será divulgado nas nossas redes sociais, né? Então, os dias, horários que ele estará aqui acontecendo. Hoje ele começou às 18h30, 18 horas. E, então, entre 18 e 20 horas
tivemos uma pessoa aqui disponível para receber, né? E assim seguirá ao longo do ano, tá bom? Então, acho que é isso, né, as informações principais. A gente tem um canal do Monte Alverne no YouTube, tá, gente? Também isso é importante. Lá tem as palestras que vão sendo realizadas e que, com o tempo, elas são publicadas, que podem, então, ser assistidas. A gente tem as mensagens psicofônicas do mentor da nossa casa, que durante 18 anos se comunicou através da mediunidade do Ariston Teles, né? E estamos aqui fazendo referência ao espírito Chico Xavier, que se comunicou durante 18 anos através do médium Ariston. E foram gravadas muitas e muitas mensagens de psicofonia, e uma parte delas já está publicada aí já há alguns anos, né? Então é isso, lá no YouTube vocês podem encontrar todo esse material. Então, para iniciar os trabalhos, a gente vai pedir para o Sérgio fazer a prece aqui inicial. Senhor Jesus, que bom, Pai, que a nossa casa novamente abre as portas no plano físico para mais um ano de trabalho, de atividades, para a nossa comunidade, para as nossas famílias. Já estávamos com saudades da nossa casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto apreço. Saudade dos benfeitores também, amigos de todas as horas. Então, Senhor, mais um ano se inicia o simbolismo do ano novo, mas as nossas resoluções continuam as mesmas. O trabalho, o empenho na divulgação da doutrina espírita, o zelo pela casa. Tivemos os irmãos num mutirão de limpeza há poucos dias atrás. Que maravilha, todos irmanados num único propósito de fazer o bem, fazer a caridade, auxiliar aqueles irmãos dos dois planos que precisam de um carinho diferente, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Que sejam todos bem-vindos ao nosso parque espiritual na noite de hoje, e que deixem em nossos corações a nossa fé aumentada, o carinho e a coragem para continuarmos ainda em frente, Senhor, com o teu apoio, com o apoio dos nossos benfeitores Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e tantos outros. Obrigado mais uma vez, Senhor, e vamos para a palestra do nosso irmão Borges hoje. Que assim seja, meu Pai. Então, a gente vai chamar o nosso querido Acácio para fazer um comentário inicial, e a gente sempre faz antes da palestra. Boa noite a todos. A nossa leitura de harmonização é do livro Um Minuto com Jesus, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia é do fundador desta casa, Ariston Santana Teles. Ela inicia com a citação de um versículo em João, capítulo 11, versículo 25, que diz o seguinte: Eu sou o ressurgimento da vida. Quem crê em mim, mesmo
se morreu, viverá. E o comentário do nosso irmão diz o seguinte: não deixe seu coração no nevoeiro frio da tristeza. Não viva ao sabor da depressão. Reaja. Você é forte e capaz de superar as próprias limitações. Afinal, Deus, nosso Pai, é a presença da infinita alegria. E prossegue. Procure refletir Deus no espelho cristalino de sua sensibilidade. A pessoa afeita ao bem nas atividades diárias sente prazer com a vida. Você nasceu para crescer em espírito. E mesmo atravessando dificuldades, se permanecer de consciência tranquila, no cumprimento do dever, pode considerar-se feliz. Então, como eu disse, essa nossa leitura de harmonização é do livro Um Minuto com Jesus, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Pois bem, meu irmão, um breve comentário a respeito dessa nossa leitura inicial. Eu diria que ela está nos exortando a ter fé, a crer. Nesse mundo que nós estamos vivenciando, esse mundo de provas e expiações, somos submetidos diariamente a provas, né, aqueles testes necessários para a nossa evolução e muitas vezes vivenciando situações em que nós estamos resgatando o nosso passado nebuloso. Então, a fé deverá ser a nossa companheira constante nestes momentos, para que tenhamos sempre ânimo e perseverança para prosseguirmos. E eu gostaria também aqui de fazer o seguinte, ressaltar o seguinte ponto. Vencer no mundo e vencer o mundo. Hoje nós verificamos que muitos de caminhantes, eles estão preocupados em vencer no mundo, procurando sempre ascensão financeiras, aquisição de muitos bens, ascensão social e de acordo com as regras do mundo, muitas vezes atropelando a ética, atropelando os ensinamentos de Jesus. Agora, vencer o mundo é passarmos aqui vivenciar aqui a nossa existência, aproveitarmos essa oportunidade de aqui estarmos reencarnados e de vencermos o mundo. De que maneira? Vivenciando os ensinamentos do Cristo. É difícil? Muito difícil, muito difícil. E nós enfrentarmos aquelas provas, aquelas expiações, aquelas situações a que somos submetidos e adotar perante estas situações um procedimento de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essa é a nossa luta, essa deverá ser a nossa meta, buscar a nossa reforma íntima, lutando contra as nossas dificuldades, nossos maus hábitos, as nossas más tendências, e vencer o mundo, sempre procurando pautar a nossa conduta de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado.
E acho que vale a pena a gente considerar que toda dificuldade é um desafio, né? Toda dificuldade é um desafio. E os desafios estão aí justamente para a gente crescer e evoluir. Então, Borges, está com você, fica à vontade, você está em casa. Agora sim. Obrigado. Viu? Boa noite a todos. Continuemos agora aqui com a nossa reflexão, iniciada com a Cássio, e a gente vai dar continuidade. Deixa eu ver se eu me concilio com esse microfone aqui, dessa forma, senão eu vou ter que segurar na mão. Tá, o som tá tendo grande som, tá? Qualquer coisa você fala, viu? Então, e a gente trouxe como tema para essa nossa reflexão rumo ao novo mundo. Certamente, nós estamos a caminho, nós estamos em direção ao novo mundo. Mas o que seria esse novo mundo? As religiões, particularmente o Espiritismo, traduziu como um mundo de regeneração, tá? Mas antes de me debruçar o que seria o mundo de regeneração, outras religiões nos traz também essa esperança de que haverá uma nova forma de viver na Terra. Haverá uma civilização com outros hábitos, com outros costumes e com outra forma do homem se relacionar entre si. Algumas dizem, Jesus vai voltar. Outras falam, outras coisas, mas há essa esperança, tá certo? Mas como a gente está aqui, vamos debruçar nesse entendimento do Espiritismo que traz uma descrição um pouco mais detalhada. Vivemos hoje num mundo de provas e de expiação. Nós estamos aqui para provarmos que somos capazes de mudar e de avançar e da gente se melhorar como espírito para seguir melhorando-se eternamente, mas para a gente fazer esse conjunto de provas, essas provas, e a gente vem, faz prova, volta, faz prova. Então, esse ainda é o nosso mundo de prova. E virá, e a gente tem esperança que seja breve, mas Deus não trabalha com o tempo cronológico, Ele trabalha com os transformismos da gente, e cabe a gente ir se transformando e mudando, tá certo? Para que a gente chegue a esse novo mundo. A Terra vai ser a mesma, o mesmo planeta. O Sol, a órbita, não vai mudar nada, gente. Quem precisa mudar somos nós. Então, a gente precisa dar a nossa contribuição para essa mudança interior. Que aí sim, a gente está mudando o nosso mundo interior e a gente estará ajudando na obra de Deus. Alguns falam que nós somos co-criadores, que a gente trabalha com Deus, mas nossa obra com Deus é a obra de construirmos a melhoria em nós mesmos, não é construir nada fora da gente, tá? Até mesmo quando a gente se relaciona com o nosso próximo, ajudando ou fazendo alguma caridade ou algo do tipo, nós, na verdade, estamos melhorando a nós mesmos nessa relação com o próximo. Nós não estamos corrigindo obra que Deus fez mal feita, que a obra de Deus é perfeita. E o que seria essa contribuição? O que é que a gente pode refletir como contribuição que cada um da gente pode dar? Não tem que, porque ninguém tem que nada. Deus não fez a gente escravo, Ele deu a gente a opção de ir caminhando mais rapidamente ou menos rapidamente, mas Ele sempre tem bons materiais escolares que a gente vai aprendendo. A gente não vai pelo amor, vai pela dor, não sei, e vai andando, tá? Então, o que seria isso? Que síntese a gente poderia dar a esse evento, a esse trabalho interior, para que a gente contribua para que a Terra caminhe para esse mundo de regeneração, para essa nova forma de viver, para que esse corpo biológico chamado humanidade se constitua de células sadias e que se torne também um corpo, pelo menos,
menos doente do que o que a gente sempre foi. E agora, cada época que a gente vive, a gente fica mais estarrecido com a gente mesmo. Tá? Porque se estamos aqui, é porque precisamos estar. Deus não colocaria a gente se estivesse no lugar errado, não. Então não adianta a gente se incomodar. Tá? E aí a gente vai encontrar um indicativo no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo. E Allan Kardec introduziu o capítulo com a seguinte reflexão. Ele traz um texto que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, quando os fariseus, para testar Jesus, perguntaram: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. É o primeiro e maior mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Allan Kardec aí continua transcrevendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, pelo que eu posso deduzir, isso aqui é uma síntese do que a gente precisa fazer. Claro que daqui decorre vários textos, etc., mas isso aqui é uma espécie de síntese. Então, não está difícil da gente saber o que é. A gente não está aqui sem saber o que é para fazer. A gente sabe o que é para fazer. A gente pode não conseguir ou não querer. Mas a gente sabe o que é para fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é ficar em harmonia com a obra de Deus, o que Deus fizer, o que eu estou aqui, na obra de Deus. Eu não só sou um elemento dessa obra, como também eu vivo dentro da obra de Deus. Então, o que ocorre é Deus. Eu posso até não gostar. Eu posso até reclamar. Eu posso até chorar porque eu não compreendo. Mas aí eu estarei em desarmonia com a obra de Deus. E a gente não consegue levar adiante sem chorar, sem reclamar, sem até fazer as contas. Mas Deus, eu vou do centro espírita, eu vou à missa, eu participo dos cultos, eu leio a Bíblia, eu não sei o quê. Sabe, não é, isso aí são momentos de educação para o espírito, são momentos de aprendizado, não são momentos para ser barganhado com Deus, como se eu tivesse, eu estou aqui e você não olha para mim. Deus olha para todo mundo que está aqui é filho de Deus. A gente pode até não gostar e tudo mais. Então, voltando para o nosso rumo, para encontrar o nosso mapa interior. Não é difícil. A gente está aqui, a gente não tem vida. A gente tem encarnação dentro de um projeto do Espírito que somos nós para vir fazer prova e expiação. Nós não temos, nós não somos assim, as terminologias assim, do dia a dia, inclusive biológica, nós somos seres humanos, nós somos, tudo bem, a gente pode se considerar assim, mas nós somos essencialmente espírito, não existe mundo material, tudo é espiritual. Só que o espírito aqui, ele está se expressando através de um ego. Eu não diria que está invólucro, porque corpo não é bainha de espírito, eu não sei como é que a coisa se dá, é mais em sintonia, em referência. Mas nós somos animados por esse ego a pensarmos que nós somos pessoas, e aqui nós temos vida, e Deus está complicando, porque a realidade da vida é de tribulação. E é justamente, a gente vai tropeçando na pedra que a nossa atitude lá atrás colocou lá adiante. A gente chuta a pedra que a gente construiu para a gente. Deus é perfeito e justo. Deus não é bonzinho no sentido, bonzinho, eu rezo muito, ele vai me dar. Não, Deus é justo. Conforme nossa obra.
Então, vamos orar, vamos fazer o nosso trabalho para que a gente vá adquirindo leveza de alma como aprendizado. E não na presunção de ensinar o outro. A gente pode até estar aqui falando, tem essa oportunidade que Deus deu para eu ir me ouvindo. Quem quiser ouvir também vai ouvir. Eu posso fazer a caridade para eu ir me percebendo, me importando com o outro. E com isso eu vou aprendendo. E com isso as lições vão chegando e eu vou me tornando, talvez, um ser mais leve. Parado é que não dá. Aí fica um pouco mais lenta a caminhada. E aí é como diz assim, se eu vou caminhando e aprendendo pelo amor, não é fácil, porque as tribulações estão aí mesmo para todo mundo, segundo as nossas próprias obras. Imagine se eu ficar sentado. Se eu vou, que eu entendo que eu vou até numa tentativa de amor, é difícil. Se eu ficar sentado, certamente Deus vai mandar tocar fogo na cadeira e eu vou caminhar pela dor. Porque não é para ficar. Não que ele seja perverso, não é castigo, é lição de pai que quer que o filho ande. Então, a vida é encarnação. A realidade da vida é tribulação, é o nosso nível que a gente precisa. A gente precisa ainda dessas dores, dessas dificuldade de saúde, de relacionamento, dificuldade comigo mesmo, de encontrar sentido na vida, de me encaminhar, de medo de amanhã as coisas darem tudo errado, sabe como é? Mas é isso que é a vida. E cabe a gente ir percebendo de que tudo é obra de Deus e aceitar. Não é aceitar, como Cássio até tocou e Renato aqui, não sei, em fé, sabe? É nessa fé que Deus é quem faz isso, gente. Não é só fé de eu tenho fé que eu vou fazer oração e amanhã eu vou ganhar na loteria. Não é, isso não é fé, isso é barganha, isso é querer que Deus esteja a serviço dos nossos caprichos. É diferente, fé assim, dizendo assim, ó, haja o que houver, eu tenho atitude diante da vida, eu vou seguir em frente e vou tocar. E se der errado, é porque o certo é dar errado diante de Deus. E vai seguindo. Porque tudo, veja bem, não é para excluir nada, gente, tudo é tudo. No universo é ação de Deus. Tudo é ação de Deus. Então, o objetivo de cada um, da gente, é fazer nossa reforma íntima. E não querer servir de modelo. E encher o saco do outro, dizendo que o outro tem que ser do jeito que eu acho que ele tem que ser, porque eu não sei nem tomar conta de mim, eu vou agora ficar falando para o outro, julgando. Ele não julga, a gente não entende em profundidade os motivos do nosso próximo, a gente não entende os nossos, que muitas vezes a gente age por impulso, aliás, na maioria das vezes, não sabe nem porque está agindo. Depois a mente encontra uma desculpa, encontra um motivo, encontra um texto, monta e diz, é por causa disso, por causa daquilo, não sei, gente. É porque teria que ser assim mesmo. Certo? Então, levar adiante a nossa reforma íntima. Ninguém está aqui a passeio. Eu não estou. Ninguém está aqui. Quem quiser achar que está, também Deus não vai castigar ninguém, não. Vai tocar a vida e vai seguir sendo amado por Deus do mesmo jeito. Mas eu vim fazer minha reforma íntima. E aí, eu preciso me conhecer interiormente para ver quais são os meus sentimentos, minhas tendências e aquilo que realmente me movimenta e que me faz seguir pelo dia a dia como eu sou. Quais são os sentimentos que me levam adiante. Por quê? Porque se todos nós trabalharmos por amor, com amor, pelo amor, com equilíbrio, é o que a gente vai encontrar amanhã no nosso caminho. E se a gente encontra hoje dificuldade, é porque a gente plantou isso aí ontem. É como eu falei, porque essa pedra a gente colocou no nosso caminho. E não é castigo, Deus não castiga ninguém. E não é pagar, porque não é uma coisa de débito, é material escolar, é aprendizado. Volta para passar por aquele evento para tomar como lição pedida
por a gente mesmo antes de encarnar. E aí a gente fica diante ainda dessa questão do mundo novo, se questionando, será que vai ter os mesmos meios de transporte, carro? Será que vai ter telefone? Será que vai ter essa agricultura com os alimentos de não sei o quê, não sei o quê? Sabe? Será que... Gente, isso é forma. Não é conteúdo. A grande pergunta que a gente vai fazer é assim, será que eu vou conseguir amar? É isso. O resto é forma. Deus vai dar o jeito. Não é conteúdo. Então, a nossa preocupação aí, será que se eu aprender a amar hoje, eu não vou facilitar... Obrigado, Cássio. Eu não vou facilitar para mim amanhã? Sem dúvida, é o único caminho. Mas também não é fácil. A gente pode fazer umas reflexões aqui. Porque se fosse fácil, do jeito que a gente tem vontade, é tanto que a gente está aqui hoje, né, para viver esse momento com os espíritos que estão aqui também orientando a gente, desencarnado, e os irmãos encarnados que estão aqui tentando, nesse momento de reflexão, levar alguma coisa com a gente que a gente possa colocar no nosso dia a dia em função dessa caminhada, desse ir para adiante. Tá? Então, será que eu vou conseguir amar? Ou será que eu ainda vou estar julgando o meu vizinho? Julgando alguém do governo, sei lá, julgando, não estou falando apontando, julgando o meu companheiro de centro espírita, porque não se comporta de uma forma, ou pelo menos da forma que eu acho que deveria ser? Ou será que eu vou tomar conta de mim? Ou será que eu vou olhar aquilo que eu posso melhorar também sem me julgar? Apenas identificando elementos ou eventuais questões que eu preciso aprender. Veja só. O que nos aperta é o seguinte, nós temos... Vamos descrever como são, eu tentar pelo menos aqui falar, como são os nossos posicionamentos diante das pessoas, diante dos irmãos e diante da vida, diante dos eventos de um modo geral. Nós temos dois tipos de pensamento. Só para a questão didática, vamos dividir assim. Nós temos uma percepção e um pensamento descritivo, e nós temos uma percepção e um pensamento discursivo. Vamos ver o que é isso. Aqui está aqui a câmera filmando tal, esse equipamento aí, etc. E aí é um pensamento descritivo. Dá para entender isso? Todo mundo percebe isso dessa forma. Todos nós percebemos dessa forma. Está aí. Isso é inquestionável para a gente. É como diria assim, é uma realidade real. Não se discute isso. Agora, se a gente parar, isso aqui, como não está perturbando ninguém, já estabeleceu, talvez a gente não olha. O pensamento discursivo seria, isso é horrível, esse equipamento devia ser melhor, isso atrapalha. Isso, quer dizer, aí a gente começa a dar atributo ao equipamento. Mas, dito isso, numa coisa que não está nos incomodando, naquilo que a gente não toma como incômodo, está fácil, que é só uma discussão. Só quero que a gente entenda o seguinte, é a mesma coisa, está aí, todo mundo está me ouvindo falar e está me vendo aqui. Tá? Pronto, aí isso é descritivo, a pessoa, todo mundo vê a mesma pessoa, a mesma descrição, se for fazer a descrição, um desenho, a mesma coisa, identifica-se assim. Agora, estou gostando, não estou, fala alto, fala baixo, fala não sei como, vocabulário, etc. Aí já são atributos que a mente da pessoa joga, ou atribuem, por assim dizer,
a mim nesse momento. Tá? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado lá no dia a dia. É o julgamento. O julgamento é o não amor. O julgamento é a reprovação. Uma coisa é assim, olha, eu estou doente, assim, aí descreve, dessa enfermidade, assim, etc., o nome é esse, os sintomas são esses, pá, tal. Outra coisa sou eu ficar contrariado porque eu estou doente. Aí já é essa questão, já estamos aplicando o pensamento discursivo. Tá certo? E aí a gente vai para o dia a dia. Falar aqui é fácil. Pessoal, família é o passado que retorna. Com tudo que foi construído lá atrás. E a gente recebe essa natureza aqui para amar os filhos, amar quem está junto, amar, que é maravilhoso, que é para fazer esse exercício, eu tenho que, eu preciso, tal. E não é fácil. É muito difícil a gente, no nosso nível, conviver com alguém dentro da nossa casa que age de forma tão contrária que seja de forma perturbadora. As pequenas diferenças a gente se incomoda, a gente está falando. Tá? Sim, mas nós temos um dever, nós temos um compromisso dos filhos da gente educar. Da gente educar ali, enquanto vai se orientando, enquanto o corpo biológico ou o ego não assume, não se planifica para ter maturidade para seguir pelo dia a dia, pelo menos na nossa vida aqui. Tá? E a gente quer. E aí a vida é interessante, porque, vamos pegar assim, tem aquele filho ou filha que é a dificuldade que permeia ali aquela casa. Ele sai, vai trabalhar, vai casar. Se não resolver, vai voltar. Vai voltar separado, vai voltar desempregado, vai voltar pedindo, vai não sei o quê. Tá certo? E a gente fica ali com aquilo e a gente nunca consegue fazer a leitura de que é prova. E nasce dos nossos karmas, porque o que faz a gente vir para aqui é o karma. O que é que a gente se ligou em termos de, não só do nosso comportamento, aquilo que nos afeta, quanto as ligações por dificuldade afetiva com o próximo. É o que nos põe aqui de volta. Para que a gente amadureça, porque a gente se revela nessa relação. Porque a Terra, a humanidade, encarnada e desencarnada, é como se fosse um grande corpo biológico, e nós somos as células. A célula doente vai trazer enfermidade. É que vai descaracterizar. E nós somos células que ainda não a gente ainda não consegue trabalhar para o todo, voltado para o todo. Como uma célula de um corpo sadio. E a gente vai continuar. E quando a gente está aqui, a gente fica triste, às vezes maldiz, se zanga, se chateia e tudo mais. Mas quando a gente está no plano espiritual, que é outra consciência, que a gente está em consciência de espírito, é a gente que pede, é a gente que reencontra, é a gente que diz, olha, vamos comigo. E quando chega aqui a gente esquece disso, e aí começa a julgar. A minha esposa é chata, meu marido é um abusado. Não estou falando de excessos de abuso, veja bem, um excesso de abuso. Vamos pegar uma agressão física, é inconcebível. Então, não precisa, nós não estamos falando de sujeição. Vamos adotar a providência. Vamos chamar polícia, justiça, vamos dar encaminhamento a isso como um processo até de caridade e ajuda e educação para aquele agressor, para ele aprender que não é bom. Mas nós estamos falando de não odiar. E não odiar não significa ter de volta, não significa abraçar, beijar. Não odiar é sentimento. É pelo menos tentar amar, que a gente ainda não consegue.
Esse, sabe, é por aí que passa o trabalho da gente. Mas as coisas não nos perturbam. A gente é que fica perturbado com as questões da vida. Está vendo? Isso não está certo, não devia ser assim, porque agora está errado, aquilo não sei o quê. Gente, quem sou eu? Eu tenho que cuidar da minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe, que é cuidar de mim. E comigo é difícil. Como é difícil a gente mudar, a gente identifica, tenta mudar e não consegue. Imagina, vou mudar o outro. Não vai mudar o outro. Não vai mudar o outro. Vai ficar aquela pessoa ranzinza, pieguenta. E quanto mais tiver literatura, muitas vezes, tem mais texto, tem mais código moral, tem mais argumento. E aí, meu amigo? E aí, né? Então, tudo bem, um bom conselho, um conselho oportuno quando pedido, quando vai alcançar, não é julgamento, é ajuda, é caridade. Não é invasão. Agora a gente fica refém dos nossos pensamentos discursivos. A gente fica refém dos nossos argumentos. Não consegue mudar. Não presta. Nós estamos, agora mesmo, eu não tenho formação em sociologia para poder, mas eu posso verificar assim, essa polaridade mesmo, você está vendo, digamos assim, eu sou um político e Renato, então, uma parte é renatista, outra é bogista, sei lá, qualquer um aí, sabe, gente? Isso despertou o ódio que está no coração das pessoas, de todo o que é lado, claro, de uma parte das pessoas. Isso não tornou ninguém odioso, só fez cutucar, dizer, olha aí o que está dentro de você. Porque se não tiver aquilo como germe, não brota. E com todos os argumentos, sabe? Todos os lados aí, não sei quantos, nem sei, nós não estamos falando de política. É um lado, é outro, sabe? E se alimenta daquele ódio. Mas se dedicar mesmo para fazer gestão de um país unido, como se fosse voltando um organismo, um órgão do corpo biológico, que realmente tivéssemos um único objetivo, sabe? Vamos dizer, um rim para filtrar todas as células. Quando a célula começa a desandar e ficar diferente, é câncer, é doença, é enfermidade, e é o que a gente é. Ninguém plantou, ninguém tornou o outro odioso, ninguém mandou, convidou, aceitou o convite, porque tem aquilo como germe, como substância. Está fácil. Tá? Essa reflexão que a gente não faz. E aí, no momento certo? Religião é outro, que dá muito olhar, muito pensamento discursivo, cada qual tem uma opinião, assim, sabe? E Deus é pai de todo mundo, e fica dizendo, para com isso aí, toca aí. Você não está achando que isso está bom? Tá? Então segue aí seu negócio. Não, porque a minha, porque está com demônio. Que demônio, gente, pelo amor de Deus. A pessoa, se tiver com demônio, não é porque está na religião diferente. Se tiver, é porque, sei lá, certo? Não o demônio como uma individualidade, mas se tiver numa vibração mais densa, mais pesada, propensa a contrariar as leis próprias do universo, ele está porque está. Está porque ele é assim. Ninguém o fez assim. Ninguém mandou ser assim. Nenhuma religião fez. Todas elas estão tentando ou estão prometendo, não sei se consegue, levar o indivíduo para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ter uma encarnação próspera, mas nós queremos receber o benefício nesta. Ninguém quer fazer sacrifício, pouca gente quer fazer sacrifício nessa aqui, para que na outra receba. Não, na dúvida eu quero é agora. No fundo é na dúvida. Na dúvida eu quero é agora. E alguém poderia perguntar assim, né? Mas se alguém ali é uma pessoa
agressiva, polêmica, só traz confusão, etc. Ela não é uma pessoa razoável para conviver. Mas nós não estamos falando em conviver. Nós não estamos falando de aplauso para comportamentos assim. Nós estamos falando de sentimento. Ó, fulano não é confiável, é agressivo, é desonesto, sabe? É tumultuador, complica realmente a vida, é difícil. Isso é leitura. Isso é o pensamento. Você está olhando que se aquilo traduzir realmente o que a pessoa faz efetivamente, faz isso habitualmente. Tudo bem, a questão é o pensamento discursivo, de ser que tem raiva, reprovar, não sei o que, ódio, você está dentro, e aquilo toma força dentro da gente. O silêncio dos místicos, mestres, etc., não é que ele não tenha ideia, não é que ele não perceba o comportamento da pessoa, efetivamente, diante dos fatos da vida. É que ele não deixa que aquela força interior de ódio, de reprovação, de desejo de vingança, sabe? Esses sentimentos, ele não deixa que ele tome, ele fica, não, eu sei quem é, eu tomo cuidado, realmente, eu posso me afastar. Amar não é estar agarrado, abraçado. Isso é físico. Odiar não é necessariamente... Quantas vezes a mãe dá uma chinelada no menino por amor? Por amor mesmo. Porque não teve mais jeito, já falou, conversou, aconselhou, diz, olha, agora aqui eu vou dar uma lição um pouco mais severa, não sei. É por amor. Então, ou se afaga. Nós estamos falando de sentimento. Quando a gente olhar para dentro da gente, ver, tentar perceber o que é que está brotando de dentro do coração. É isso que nos movimenta, é isso que, como espírito, quando a gente sai daqui, a gente leva. Sentimento. E o ego da gente, a programação mental, vem para alimentar o sentimento próprio das nossas provas. Ele não faz assim, ele não vai me dar uma sugestão. Por exemplo, eu não tenho nenhuma identidade com cigarro, não vai ficar fume. Não estou dizendo que quem fuma está pecando. Porque eu não vou fumar mesmo, ele vai me dar sugestões que eu tenho tendência a seguir. Não vai perder tempo. E é aí que está a prova. E ainda tem textos, argumentos na minha cabeça que me levam a achar... Porque ninguém faz nada, pouca gente faz as coisas achando errado, acha que está certo. O cara está roubando porque eu não tive oportunidade, eu não vou morrer de fome, eu vou... Sabe, ele mesmo, não sei se ele termina se justificando, senão não repetiria. A pessoa que assassina tem razões lá dele, razões, claro, razões que convencem ele. Não são razões universais, são razões que convencem ele, mas tem razões para isso. Então, a gente leva, é o sentimento, quando a gente sai daqui, fica tudo aqui. Então, os eventos físicos, eles não têm importância. Deus não lê evento físico, Deus não ouve palavras, Ele ouve intenção e sentimento. Que é isso que vai marcar a gente, é isso que vai levar a gente, é isso que a gente leva como substância e promove as nossas sintonias. É com aquela sintonia do sentimento que eu vou me ligar quando eu sair daqui. E o que é que Cristo nos disse também? Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Porque a única coisa que tira a gente do umbral é a paz. É a paz, é o sossego. Pode ter feito o que fez. Aí os mentores depois vão colocar aqui agora você num caminho para poder lhe tirar essa propensão. Mas é a paz. Sem paz não dá. Até já falei aqui. Até mesmo, vamos pegar um exemplo de amor, e amor mesmo, e manifestar aqui na Terra, só que também tudo tem um ponto de equilíbrio. Excessivo tira a paz. A mãe,
Tem aquele filho que cuida e cuida e cuida, e meu filhinho, não sei o quê, dentro de casa e tal, e vai, cuida, sabe? Amor, maravilhoso. Quando a mãe desencarna, porque o corpo tomba, o espírito acha que está ali, que está encarnado. O espírito não tem essa, a não ser que pare aí com a tomada de consciência, desliga-se, senão a encarnação continua. Não continua na carne, mas continua com aquela mesma personalidade, aquele mesmo ego continua se encaminhando quando é desencarnado, vivendo. Aí a mãe vai se tornar obsessora do filho, por amor. Vai ficar atrás do filho. Ai, meu Deus, será que essa mulher tá cuidando dele? Será meu filhinho? Será que não sei o quê? Ela deu uns gritos nele. Meu Deus do céu, ele ficou com fome. Vai ficar atrás. E com um agravante que quando a gente sai do corpo, a vida se torna atemporal. A vida se torna atemporal. A gente não tem noção de tempo. E aí vai passar o quê? Até desencarnar, está lá. A mãe atrás o quê? Virou. Só aquele espírito junto virou obsessora. De tristeza, porque o filhinho está assim, o filhinho está assado, e o filhinho sendo acometido com aquela sintonia pela mesma tristeza que a mãe está vivendo. Fica triste. Então, tudo tem um ponto de equilíbrio. E aí, por isso que essa palavra fé é uma palavra, sabe, que não é uma fé assim, eu vou me ligar a tal religião e por isso eu tenho... Não, é uma coisa que brota da alma, dizendo assim, eu tenho fé que isso aqui tem rumo, eu tenho certeza que eu vou trilhar pela vida conforme Deus quer que eu trilhe, conforme meus merecimentos e minhas obras, porque vai acontecer comigo só o que é para acontecer. Agora, o que é para acontecer, vai. Tem na questão 851 do Livro dos Espíritos, sobre fatalidades. Allan Kardec perguntou se existem fatalidades, né? Aí o Espírito da Verdade diz: fatalidades são as escolhas que o Espírito faz das provas para viver numa encarnação. Então, já está escrito. É como uma novela, escrito do primeiro ao último capítulo, os eventos físicos. Agora, cabe a gente o quê? Aí, ele assim, ao escolhê-la, ele cria para si uma espécie de destino que não será mudado. Ele fala no tocante às provas físicas. As provas morais, nós somos livres para optar pelo bem ou pelo mal. E nisso está o livre-arbítrio. Então, o nosso sentimento, o julgamento que a gente faz das questões que ocorrem com a gente, ou com o outro, ou com ambos, um diante do outro, certo? Esse a gente tem. Eu vou me casar com quem eu tenho que me casar. Eu vou namorar com quem eu tenho que namorar. Eu vou ter filho que eu tenho que ter. Eu vou trabalhar naquilo que eu tenho que trabalhar. Agora, eu vou fazer isso como? Com amor? Ou com ódio? Ou com todos os incômodos afetivos que dessas relações podem surgir se eu não tiver equilíbrio? Com extremo ciúme? Inveja? Nós estamos falando de sentimento. Nós estamos falando de sentimento, sabe? Ou eu vou lidar com tudo, com quaisquer questões que me surjam, sabendo que é apenas um instrumento de prova para a minha vida, dada por Deus, conforme as minhas obras, e pedida por mim. E eu ando contrariado, e fico com medo, e fico assustado. O vizinho barulhento e agressivo foi o demônio que botou. Não foi eu que atraí para ver como é que eu vou agir com aquilo. Não é uma prova para mim. Eu não acho. Tudo bem que se adote providências, mas se adote providência isento de qualquer ódio e de qualquer ligação de ódio, sabe? Sei lá, a esposa, graças a Deus que mulher fala muito, que homem com o passar dos anos, homem sozinho na casa, a casa vira um cemitério, ninguém ouve nada, né? Então, a mulher tá o dia todo, né? Graças a Deus a minha esposa, ela fala bem.
Fala, eu amo, ela sabe disso, não era só. Ela fala um pouquinho alto. Aí veja só, veja bem, vamos supor que aquilo fosse assim, excessivo, eu não acho. É a minha prova para ver como é que foi. Eu pedi, gente, não tem nada à toa. Aí eu quero mudar a pessoa, eu fico julgando. E isso é chata, abusada, barulhenta, confuseira, não sei o quê. Poxa, eu queria que fosse que eu pedi para ser assim. E agora eu estou reclamando com Deus. Sabe? Eu queria que fosse daquela forma, porque fulano é assim, cada qual tem a sua prova. Deus, assim, esse negócio de prova é muito bem distribuído. E é a todo momento, e tudo é prova. E a gente só tem o livre-arbítrio, voltando. O livre-arbítrio emocional, o livre-arbítrio moral. Julgar ou não. Não tem esse negócio de, eu não queria isso para mim. Vai ter. Vai ter. Morreu, desencarnou, era para desencarnar. Claro que a gente chora e tal, é natural, tudo bem, sabe? Porque a gente ainda não lida bem, é um choque para a gente, esse afastamento, esse desligamento, sabe? Mas era para acontecer assim. Então, esse mundo de prova e expiação é para a gente fazer esse exercício. A gente provar que é capaz de mudar, em especial quando chegar ao mundo de regeneração. Não é um mundo regenerado, nós não estamos falando, é um mundo de regeneração. Aí vamos ver quantos mil anos Jesus vai definir para a gente ir seguindo, porque não tem pressa. Qualquer 5.000 anos, qualquer 7.000 anos para a gente é muito, mas para o universo não é nada, para quem tem a eternidade para existir. Não é nada, é só a gente que é impaciente e está doido, veja bem, para se livrar de um cara que faz guerra, de um corrupto que não sei o quê, de outro que é injusto na justiça, de outro que é violento na vizinhança ou não sei onde, sabe? E esse é o mundo que a gente ainda precisa estar. Então, se a gente tem pressa para mudar, que a gente mude a gente, que essa sintonia desaparece. Isso vai embora. Senão, a gente volta para o mesmo ponto. E a gente é preocupado com as coisas físicas. Por quê? As coisas acontecem porque são para acontecer. As coisas acontecem porque elas devem ser assim, dessa forma, no detalhe, na intensidade e na forma. É para ser assim. É para ser assim. Então, a gente espírita sabe disso. A gente espírita sabe que tudo é provisório, nada é para sempre, tudo é impermanente. A gente também sabe que se Deus tira uma coisa, Ele te dá outra, porque era a necessidade de sair daquilo e ingressar em outra. Deus fecha uma porta, abre uma janela, abre outra porta. Se Deus tira a vida, Ele dá outra, imagine as outras coisas. Mas a gente só sabe aqui. A gente ainda não tem isso internalizado como algo verdadeiro na nossa vida. Se for falar, a gente fala. Para o outro eu falo, eu faço um discurso maravilhoso. Agora, quando agora pega comigo, não é bem assim. Eu não aceito que as coisas sejam dessa forma. De que Deus realmente está conduzindo para ser assim. Agora, claro, se eu encontro um irmão com fome,
Aquilo é prova para o irmão e prova para mim, para ver como é que eu vou lidar com aquela questão. É prova. Mas foi Deus que colocou daquela forma também. Não foi o demônio. Não foi o governante desatento, irresponsável, corrupto. Foi Deus que colocou ele daquela forma também. E quando as coisas acontecem como eu gostaria que acontecesse, também não é capricho meu, não é porque eu sou uma pessoa especial, um espírito especial, que tudo eu sei. Ninguém aqui. Os especiais são os mestres que vieram, que a gente tem, a gente sabe citar quais foram. E não porque eles queiram ser especiais, porque eles já veem isso que a gente está procurando, eles já veem lá adiante, eles já estão. O que move a vida desses espíritos, quer dizer, é um mundo de regeneração ou regenerado, e lá para adiante que a gente não sabe nem nominar. Agora, eles vieram para o mundo de regeneração para servir de exemplo, para indicar caminhos, para orientar, para trazer que há uma nova forma de viver. E cabe a gente aprender ou não. Tá? Então, vamos tomar cuidado quando a nossa mente convidar, para que a gente saia qualificando e desqualificando as pessoas, os comportamentos, sabe? Com essa força interior de reprovação, de força de ódio, força que me move, força que me incompatibiliza e me desarmoniza com a vida e me tira a paz. Porque a pessoa vai ser como ela quiser ser. Porque ama o próximo como a si mesmo, amar, como eu que me amo. Eu me amo com minhas qualidades e meus defeitos, se é que eu tenho qualidade. Amar o outro também com as qualidades e os defeitos dele. Não é assim, para eu te amar, você vai ter que ser dessa forma, daquela. Não. Você pode até não conviver. Você pode até não querer estar junto. Mas toma cuidado, vamos tomar cuidado quando os nossos pensamentos começarem a dar atributos, a qualificar, a desqualificar, sabe como é? E com aquilo trazendo esses sentimentos para a gente. Está atento a isso? Está atento a essa questão? É uma forma da gente se harmonizar com a vida, encontrar a paz possível, porque se eu pratico uma ação 10 vezes no mês e daqui a 5 anos eu só pratico 5, eu andei. Não é assim, não tem santidade instantânea. Mas que a gente fique atento, que a gente assuma um compromisso da gente mesmo e ficar observando o que me movimenta como sentimento. O que eu desejo para o meu próximo? O que é que eu sinto realmente diante dos meus familiares? Mas veja só, mas eu tenho um pai muito agressivo. Não precisa conviver, apenas ame e vá embora, deixa ele tocar a vida. Não coloca a culpa que eu sou assim, porque meu pai não tem, ninguém faz assim ser assado. E Deus não coloca ninguém com o pai errado. Não coloca ninguém com o esposo, com a esposa, com o filho. Está tudo certinho. Não é nem certo, nem errado, é perfeito. E uma última reflexão, assim, que a gente conheça a gente mesmo. Como? Observando o que a gente está sentindo. Observando aquelas sugestões que a nossa própria cabeça fica fofocando e a gente vai assimilando e vai sentindo. De ódio, de inveja, de ciúme, de desejo, sabe? Que desarmonize a gente e afaste o próximo. Tá? Então, eu acho que esse eu entendo como o caminho para que realmente a gente conquiste um mundo de regeneração, em algum momento for permitido por Deus, sob a direção de Jesus e dos mentores espirituais. Tá certo? Essa é a nossa contribuição. Esse é a contribuição de cada um. Eu tenho a impressão que esse é um caminho
de caridade para com a gente mesmo e de contribuição para essa grande obra de Deus. Muito obrigado. Obrigado. Então, Borges, a gente agradece a palestra e fazendo aqui um exercício de síntese, o meu exercício, tomando a liberdade de comentar, né? Então, esse mundo novo para o qual a gente pode, né, caminhar, que para a doutrina espírita é esse mundo de regeneração, né? Onde nós, né, quando assim estivermos nessa condição, seremos pessoas que viveremos ainda um mundo que teremos desafios, né? Os desafios continuarão. No entanto, a minha forma de se relacionar com os desafios não será nesse padrão que vivemos atualmente no mundo que ainda é de prova e expiação, que é um padrão mental onde a gente julga as situações, né, os desafios, e isso gera muito mais conflito interior, né? No momento que a gente passar a encarar os desafios com uma atitude mental de mais observação do que aquilo está querendo que eu aprenda, né? E me responsabilizando por aquela situação, porque se eu ali estou, não foi por acaso. Então, aí eu passo a viver um mundo diferente, né? A construir um mundo diferente, né? Que é esse mundo de regeneração, onde a gente vai ter consciência de que estamos aqui para se regenerar. E por isso temos desafios, né? E aí vale também o que o Borges falou, não é um mundo regenerado, é um mundo em regeneração. A gente vai passar a viver a vida consciente de que os desafios são necessários para que a gente, então, alcance a nossa evolução espiritual. E aí a gente não vai brigar com os desafios, porque no mundo atual a gente briga com os desafios, né? A gente briga com as pessoas porque a gente acha que o problema está nas outras pessoas e não em nós, né? Então, acho que é por aí, né? Entendi mais ou menos bem, né? Então, é isso, que a gente possa, né, seguir nessa intenção nesse ano, né, de 2026, sabendo isso, né, que o Borges repetiu algumas vezes, né, gente? E eu falo por mim, assim, a gente lê, estuda, ouve uma palestra, começa a entender que o caminho é por aqui, mas quando a gente chega em casa, né, daqui a pouco eu vou para casa, né? Aí eu vou encontrar os meus grandes desafios que estão na minha casa, na minha família, na convivência diária, né? E a gente esquece, né, né, do que a gente estudou aqui. Tudo bem, a gente esquece, né? Mas aí abre um espaçozinho para lembrar, opa, peraí, tem aquela outra possibilidade, né, de eu encarar esse desafio aqui, né? Não é fácil não, hein, Borges? Vou te dizer da minha parte, né, gente? Mas é assim, a caminhada é assim, gente, né? Porque é isso, como o Borges disse, né? Esse mundo de regeneração não é simplesmente uma permissão de Deus como se fosse uma coisa externa a nós, né? Ele vai ser construído à medida que a gente assim viver as nossas vidas, né? E aí é um processo que a gente tem a eternidade pela frente, né? Para chegar lá. É verdade, né? Como você falou, né, gente? O que é 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos para a evolução espiritual da humanidade, né? É um tempo, parece que é longo, e de certa forma é longo, né? Porque a gente conta uma vida, 80 anos hoje, 90, 100. Mas, para a nossa evolução espiritual, é o tempo que a gente precisa, né? A gente está aqui nesse planeta, a nossa espécie Homo sapiens sapiens, há mais ou menos 200 mil anos. Olha só, 200 mil anos. Todos nós aqui desse auditório somos Homo sapiens sapiens. Essa espécie está aqui há 200 mil anos. Mais ou menos 200 mil anos, né? E lidando com esses desafios que sabemos quais são, né, nas nossas vidas pessoais e os desafios coletivos, né? A situação do mundo, né, a situação aí das nações, né, os caminhos que continuam se buscando para resolver problemas, né? Então tem os valentões aí tentando resolver as coisas
na força, e tem outros tentando dizer, opa, tem outro caminho aí, né? Então é assim, né? O caminho é esse. Então, tá bom. A gente vai para os passes agora. A gente, né, convida os médiuns da casa para nos ajudar lá na sala de passe, que também é a sala de tratamento espiritual, né? A gente faz os passes lá hoje. Aí, após a gente concluir os passes lá dentro, a gente faz a prece de encerramento, lá dentro da sala. As pessoas que quiserem, depois de passar no passe, ficar aqui, aguardar para participar da prece final, estão todos convidados. Quem precisar seguir, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, vamos ao passe.